Bom dia a todas. Hoje nossa reflexão, ela vai falar daquilo que Deus faz por nós e do modo como Deus faz. Ele faz com poder. A Bíblia diz que o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 6. Bendito e único Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno. Toda a honra, toda a glória do nosso Deus. E o apóstolo Paulo, no final de sua carta, ele exalta a pessoa de Deus. Mas esse Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, mostra a soberania de Deus. Ele está acima de todas as coisas. E acima de todas as coisas é um fato. Ainda que o ímpio não queira, ele tem que saber, né? Ele passa a conhecer, ele toma ciência de que Deus é Senhor dos Senhores. E lá no livro de Daniel há uma experiência em que o profeta Daniel estava no seu exílio e já descaracterizado do seu nome e tomando atitudes que não eram compatíveis com a sua nação, porque ele estava escravizado. E ali naquele lugar ele tomou uma atitude, um lugar, uma posição de destaque entre os homens sábios e importantes, mas o rei levantou-se com uma questão para que adivinhassem o seu sonho e a interpretassem, e ninguém conseguiu fazer isso, porque não era humano. E os sábios da época não conseguiram. Então, Daniel se oferece, pede ao Deus eterno, esse Deus, Senhor dos Senhores, que está acima de todas as coisas, e quando ele vai ao rei, ele revela, o rei fica extasiado com a revelação, contente, feliz, e Daniel atribui toda aquela revelação, toda aquela capacidade sobrenatural ao Senhor dos Senhores. E, por fim, ele recita, ele mostra um termo de exaltação que diz assim: bendito seja o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, e ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Esse Deus, ele é poderoso naquilo que estamos vendo, naquilo que nós não estamos vendo. Até hoje, a previsão meteorológica sofre, não temos controle exatamente sobre isso, né? Quantas vezes a gente vê a moça do tempo dizendo, pois é, estava previsto uma coisa para hoje, aconteceu outra. Então, nós temos oportunidade de ver que as previsões meteorológicas também falham, ou seja, até aquilo que a gente pensa anteceder com a tecnologia, nós não conseguimos, porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tem domínio sobre todas as coisas. Então, ainda que seja sobre muito tempo, ou sobre pouco tempo, ainda que seja sobre um problema grande ou pequeno aos nossos olhos, ainda que seja por situações tão diferentes, o nosso Deus não perdeu o controle. E diz aqui que ele muda o tempo e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele remove poderes. E esses poderes podem gerar opressão, gerar satisfação, mas ele remove, ele mexe com o que não é possível mexer. Também ele dá qualidade, diz que ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele entra numa capacidade interna e ele potencializa o que é bom. Ele tem um poder seletivo para o bem. Esse é o nosso Deus, porque nele está todo bem. Por isso, ele entregou Jesus na cruz. E no momento em que ele entrega Jesus na cruz, nós podemos acompanhar isso lá no livro de Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 40. Mas chega um momento em que Jesus, na sua agonia, na sua crucificação, no verso 45, Jesus sofre um momento ali da morte. Ele entra em agonia, e já se faz o momento da morte. Aquele momento da morte era um momento de profunda tristeza. E até a natureza expressou essa tristeza. Diz no verso 45 que a partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra, até 3 horas da tarde.
Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: ele chama por Elias, mas não é. Ele estava falando num outro dialeto, e o som era Eli, Eli, sabachthani. Ele estava repetindo um versículo bíblico de Salmos 22. Então, naquele período de sofrimento, da agonia final de Jesus, diz que de meio-dia até 3 horas o tempo escureceu. Naquele período exato do sofrimento, da agonia de Jesus. Deus, que é dono do tempo, permitiu esse fenômeno, possivelmente um eclipse, não sabemos, mas o dia escureceu. O dono do tempo e das estações se compadeceu. O dono do tempo e das estações expressou isso na natureza. O dono do tempo e do espaço estava vendo o auge da dor e dando, naquele momento, ênfase. E a ênfase ali era a dor de Jesus. Então, o interessante é que de meio-dia às 3, são 3 horas, por um tempo de uma vigília. O tempo de uma vigília, ele parece pouco, mas foi um tempo, e nesse tempo Deus se expressou. Então, houve o tempo que Jesus se expressou na terra com vida, houve o tempo em que Jesus se expressa na terra com sofrimento, e vai ter o tempo da ressurreição. Nós sabemos disso, que é no domingo. Esse tempo pode ser longo, pode ser pouco, e até como aquela música diz, foi um minuto só do olhar de Jesus, né? Não importa o tempo, importa é o poder que Deus tem sobre o tempo. Quando o poder de Deus se manifesta, o poder de Deus se expressa, ninguém sai perdendo. Quando o poder de Deus se manifesta, há propósito neste poder. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ele está estabelecendo o reino dele, ele está manifestando a sua graça, ele está mostrando o seu domínio. E Jesus e o Senhor Deus, que é a mesma coisa, né? Jesus é Senhor, ele reina e governa sobre os nossos corações. Então, é importante a gente lembrar que quando Jesus estava em agonia, antes dessa crucificação, também Jesus falou dessa palavra tempo. Ele disse para os discípulos que estavam cochilando na hora que Jesus orava, antes de ser preso: vocês não puderam vigiar comigo, né, por um minuto só, né, por um tempo só, por uma vigília só. Então, esse tempo, ele está nas mãos do Senhor, mas às vezes a gente não sabe aproveitar bem, como os discípulos, né? Era o momento deles vigiarem com Jesus, era o momento deles estarem ali com Jesus, orando e se preparando, porque Jesus seria crucificado, mas eles receberiam a dor da perda de Jesus. Era o momento deles também se reforçarem, era o momento deles enfrentarem e se compadecerem com Jesus, de serem solidários, isso faria diferença para eles, mas eles não aproveitaram aquele tempo. Era um tempo pequeno. Então, o Senhor do tempo, tendo muito tempo, como, por exemplo, a nossa própria existência, né? Algumas pessoas vivem bastante, vivem até 110 anos, hoje em dia se fala assim, né? 115 já foi falado. Nós temos um tempo. E o que é que a gente faz com esse tempo? Jesus, em pouco tempo, ele ensinou muita coisa. A ceia do Senhor mostra que Jesus deu uma grande lição ali, no momento em que ele celebrava com os discípulos. Foi um tempo curto, né? Foi um tempo ali de 6 horas da tarde e um pouquinho da noite entrando. Tempo de comer, de tomar uma refeição, tempo de saírem cantando, tempo de orar. Foi um tempo curto, mas aquele tempo curto foi um tempo de ordenanças, foi um tempo em que Jesus deu uma aula, foi um tempo em que Jesus estabeleceu uma ordenança, que é tomar a ceia, com o simbolismo que Jesus disse, de uma forma tão singular, celebrando a nova aliança, celebrando o seu domínio por um governo do nosso coração, um governo em que cumpria todas as coisas e nada deixou a desejar. Esse é o nosso Deus. É um Deus que prevalece,
que cumpre a sua palavra. E o tempo, esse é o tempo de nós olharmos para a celebração da ceia, olharmos para o pão e o vinho, olharmos para aquilo que Jesus já fez por nós, olharmos até para o sofrimento e lembrarmos que Ele é Senhor do tempo. E a vigília de Jesus com os discípulos não foi bem aproveitada pelos discípulos, mas ali na cruz, aquele tempo de sofrimento, Jesus aproveitou o tempo recitando a palavra. Na tentação, Jesus aproveitou o tempo para impor a Satanás ouvir a palavra. Também, na ressurreição, Jesus retorna com um tempo de alegria para celebrar a alegria da sua ressurreição e lecionar com seus discípulos. Deus sempre aproveita o tempo conosco. Jesus quer aproveitar o tempo conosco. Então, que nós saibamos olhar para aquilo que Jesus nos oferece. Algumas vezes, é a escuridão do sofrimento do momento da crucificação. Mas se Jesus está presente, há significado alegre. Saber que Jesus morreu e ressuscitou significa que ele abriu a porta do céu para entrarmos, porque o sacrifício dele consumou todo período de esforço que poderíamos fazer, e Jesus consumou isso com graça, nos deu de graça a vida eterna. Ele cumpriu, ele pagou o preço, ele justificou o nosso sacrifício, mas ele deu perdão. E ele mostrou isso bem claramente. Ele estava acima das questões. Quando os discípulos se perceberam que não foram solidários a Jesus na cruz, quando os discípulos estavam sozinhos, já após o terceiro dia da ressurreição, estavam chorosos, Jesus voltou e se alegrou. Então, Jesus é dono do tempo, mas ele é dono também do significado. E eu quero lembrar aquilo que foi dito ali no livro de Daniel, que ele dá sabedoria e ele dá entendimento. Às vezes a gente está vivendo um tempo de escuridão, como ali na crucificação, não é? Mas a gente às vezes está vivendo esse tempo de escuridão e não sabe que é um cumprimento, que já já a alegria virá, como também ali no período pós-crucificação, Jesus ressuscitou. Outras vezes a gente está vivendo um tempo alegre de estar na presença de Jesus e a gente nem valoriza esse tempo. Mas como na ceia, Jesus mostra significado para todas as coisas, também na nossa vida, Deus tem significado para todas as coisas. Ele é Senhor do tempo, do espaço, das estações. Ele é Senhor dos significados. Ele é Senhor da sabedoria, que dá entendimento. E por conta disso, Jesus mostrou com entendimento que o sacrifício dele seria um momento de alegria, momento de anúncio da sua volta, momento de esperança. E hoje eu quero orar também, agradecendo ao Senhor, porque Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do dia alegre e do dia triste. Ele é o Senhor quando entendemos e quando não entendemos. Ele continua Senhor, o seu propósito continua bom, porque a Bíblia também fala que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então, segredo, se há algum segredo, é render o coração a Jesus. O segredo, se há algum segredo, é dobrar-se diante de Deus, reconhecer que Ele governa todas as coisas, Ele dá sentido e sabedoria e entendimento a todas as coisas. E Ele pode fazer isso hoje, comigo e com você. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é o Deus que tem o domínio sobre todas as coisas. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Tu és aquele que olha para a planta, para a flor, para o céu. Tu olhas, Senhor, para os fenômenos naturais, sobrenaturais. Tu olhas, Senhor, para o dia mau, para o dia bom, e o Senhor transforma tudo isso no cumprimento dos teus bons propósitos. Obrigada pelo teu bom propósito na nossa vida. Obrigada porque hoje o Senhor já está executando coisas que a gente não pode imaginar, mas que são favoráveis a nós. Obrigada porque Jesus veio e tornou possível olhar para coisas tão dolorosas como a cruz, como a morte, como um momento de esperança,
um momento novo de aliança contigo, uma nova aliança. E hoje nós abrimos o nosso coração para renovar, Senhor, o desejo de receber e de se render a Ti. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.